atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui nesse nosso programa Verdade e Luz, que, aliás, é o programa de número 3 deste novo ano de 2023. Desta edição participaremos eu, Edgartão, André Reis, Valmir de Lima e nosso amigo na técnica Gilberto Silva. Nós agradecemos a você que nos prestigia com a sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia e hoje trazemos o tema O Consolador Prometido, extraído de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, O Cristo Consolador. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita, no item número 5, Relações de Além-Túmulo, nas perguntas de número 286 a 289. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 68, intitulada Sementeira e Construção. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 9, item 9.1, Questões Atuais. Agradecemos mais uma vez a sua audiência e lhe enviamos as nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Amigos e amigas, trazendo agora
a mensagem contida no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido, que faz parte do nosso editorial. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai me enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Capítulo 14 do Evangelho de João, o capítulo 15, versículos 17 a 26. Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu, propositalmente lançado sobre certos mistérios, e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador Prometido.
conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Agora nós estaremos estudando o Livro dos Espíritos neste nosso programa de número 3 do ano de 2023. Nós estamos estudando o capítulo 6, Vida Espírita, o item número 6, Relações de Além-Túmulo. E vamos estudar, com a participação dos nossos amigos Valmir de Lima e André Reis, as questões de número 286 a 289. Na questão 286, Kardec indaga os espíritos reveladores. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Valmir. Resposta dos espíritos da codificação. Imediatamente, nem sempre, pois, como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Bom, resposta objetiva, clara, mas como aqui o objetivo nosso é o estudo, vamos tentar tirar algo mais, né, dessa resposta. É interessante que para entrarmos no mundo físico, necessário se faz uma preparação, pois que no mundo dos espíritos estamos utilizando, podemos assim dizer, uma matéria bem mais sutil, que de certa forma pesa muito pouco, ou, lógico, sempre respeitando as condições evolutivas do espírito, mas pesará menos na nossa economia psíquica, nas nossas condições espirituais, do que o que o corpo faz conosco enquanto espíritos encarnados. De certa forma, a matéria corporal, ela oblitera, ela limita certas percepções que o espírito tem. Então, quando encarnamos, natural, então, por força de estarmos envolvidos por uma matéria mais densa, nós, após o desenlace, também dependemos de um tempo de readaptação. Então, nós não vamos ter as percepções imediatamente no que toca à nossa condição espiritual após o desenlace, pois estamos condicionados a utilizar audição, visão, tato, todas as percepções próprias do físico estão, de certa forma, incorporadas à nossa realidade de espírito. Estamos habituados à utilização desse estado de coisa, pois nos condicionamos quando por ocasião da reencarnação. Então, assim que nós voltarmos ao plano dos espíritos, será necessário, como bem esclarece aqui, um tempo para que a gente se reconheça em um novo estado. Como diz o Espírito aqui,
para que nós possamos, então, sacudir o véu material. E é interessante notar, que é bom que nós reflitamos, que quanto maior importância damos à matéria, quanto mais utilizamos a matéria para as questões sensuais, ou as questões de cunho moral de baixo teor, mais dificuldade teremos para nos readaptar ao mundo dos espíritos. Então, essa bagagem ficará mais pesada. Então, demorará mais tempo para que a gente venha a sacudir esse véu material. Valmir, agradeço a sua contribuição, trazendo aí os apontamentos oportunos e adequados para essa questão 286. A próxima questão que nós vamos estudar é a de número 287, o André Reis, que vai trazer as respostas dos espíritos e depois os próprios comentários, colaborando e nos ajudando aqui a entendê-la mais adequadamente. Na questão 287, pergunta Allan Kardec: como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? Resposta do Espírito Verdade. A do justo como um irmão bem-amado e longamente esperado. A do mal como um ser que se despreza. Bem, nós seremos recebidos de acordo com a bagagem que nós constituímos e vamos chegar ao outro lado da vida com essa bagagem. Então, se trabalhamos efetivamente, resignados, lutando contra as nossas imperfeições, tentando fazer o melhor que pudermos em todas as situações, tentando construir obras no bem, não agredindo, não vilipendiando, não disputando, primazias. Então, há uma série de questões. Se nós agirmos dessa forma, claro, estaremos sendo amparados e conseguiremos estar num local agradável que nós mesmos pudemos abrilhantar, vamos dizer assim, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com a nossa realização quando encarnado. Aquele que atuou mal, que se perdeu no caminho, que não se encontrou na reencarnação, que perdeu seu tempo em situações diversas, que não lhe trouxeram uma bagagem espiritual que ele pudesse apresentar de bom e de belo e de bem, dificilmente estará num bom lugar e terá uma boa visão. Ele estará ao desamparo? De forma nenhuma. Deus não desampara nenhum de seus filhos. Mas ele estará aonde essa bagagem espiritual que ele desenvolveu permitir que ele esteja, junto com seus pares, dentro da mesma sintonia, dentro da mesma estatura moral que ele tem e onde ele vai. Então, se eu não quero um lugar ruim, tenebroso, feio, eu preciso praticar o bem, para não ter que passar por essas condições. A grande questão é essa. Nós chegaremos aonde nós construirmos esse lugar, onde nós desenvolvermos em nós, através do esforço contra as nossas imperfeições, do desenvolvimento do senso moral. Então, não depende lá, nós não vamos acordar num determinado lugar e lá depois vamos ser transferidos. Não. Nós já vamos para o lugar onde nós nos habilitamos, vamos dizer assim. Por isso, é diferente para todos. Não há uma igual ao outro. Pode ter alguma semelhança no local onde vai se despertar e tal, mas cada um vai ter o seu despertar e vai ser recebido da forma com que conquistou o seu lugar, através da luta cotidiana aqui como encarnados. Então, não há como nós definirmos aonde o Edgar vai estar, aonde o Valmir vai estar. Eles, dentro da consciência deles, do que realizam por eles e por todos que estão à sua volta, já têm uma noção de onde poderão estar, E sendo que aquele outro que agride a sociedade,
que mata, que vilipendia, que age mal, que atua no mal, dificilmente estará no mesmo lugar, né? Mas são conquistas. Novamente, estarão abandonados, esquecidos? Não, de forma alguma, né? Todos serão amparados dentro do seu tempo, dentro das condições propícias que lhe permitam serem acessados, serem auxiliados, e se assim o quiserem, né? Se não chegarem revoltados por alguma situação ou outra e novamente esquecendo da nossa maior virtude, que é sermos filhos do Criador, herdeiros de Deus, que está dentro de nós, implantado nesse sentimento chamado amor, e esquecemos de fazer essa ligação com o Pai e entendermos que a matéria é um período curto de aprimoramento e desenvolvimento, e não o final de tudo. Então, por isso, observemos melhor as nossas atitudes, as nossas atividades, e procuremos, né, observar a verticalidade, lembrar de Deus, olhar para cima e para o alto. Obrigado, André Reis. Enquanto você falava, me lembrou a assertiva de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Amigos e amigas que nos assistem nesse programa de número 3 do ano 2023, nós faremos um rápido intervalo, retornando em seguida. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando então ao quadro que estuda o Livro dos Espíritos, nós estamos hoje estudando as perguntas de número 286 a 289, e agora, que trata, aliás, das relações de além-túmulo, no item número 6 do capítulo 6, Vida Espírita. Agora nós vamos estudar a questão de número 288, o Valmir de Lima é o responsável por trazer a resposta dos espíritos e os seus próprios apontamentos, sempre adequados, sempre oportunos. E Allan Kardec pergunta, portanto, aos espíritos da codificação nesta pergunta 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Resposta dos espíritos da codificação. Os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e, como eles, privados da felicidade infinita. Como acontece na Terra, há um ladrão entre os seus iguais. Bom, esse capítulo trata, então, das relações de além-túmulo. E é interessante que, opostamente a ideia que algumas pessoas agasalham, acreditando ou num fim após a morte, em que tudo termina no nada, ou para aqueles que acreditam em algo, mas a construção desta ideia, que é fundamentada nos seus valores, nem sempre
vai retratar a realidade. Obviamente, muitos ficarão surpresos, porque agasalharam uma série de crenças, de pensamentos, e que muitas vezes terão muita contrariedade. Então, como observado pelo companheiro Edgar, no raciocínio, né, de Jesus, a cada um segundo suas obras. Quando desencarnamos, as nossas relações de além-túmulo serão aquelas que cultivamos, né, aquelas que agasalhamos. Como bem observa aqui, haverá um sentimento entre os pares, entre aqueles, se forem puros, os maus os recepcionará, pois que já viviam em conúbio, em relação estreita. Porque não há milagre, não há uma transformação absurda entre o que você agasalhava encarnado para imediatamente, após o desenlace, haver uma mudança radical. Não tem razão para tal coisa. Você já vibrava nessa sintonia, você já agasalhava esses pensamentos, você já tinha esses comportamentos. Se eles são maus, os seus pares, os seus iguais, o recepcionarão. Agora, se você é mediano, se há aí uma luta constante, buscando melhoria e assim por diante, também será recebido por espíritos medianos, que, tal qual nós mesmos, também vivem em busca da constante melhora. Agora, se somos espíritos de uma categoria elevada, por força natural do merecimento, dos valores morais e intelectuais agasalhados, seremos recebidos também por espíritos da mesma categoria. Então, não há uma transformação tão radical por força de um desencarne, né? Não há. Então, este processo de transformação, ele vai se efetivando gradativamente, paulatinamente. Não há milagre, nem transformação radical pelo simples fato do desencarne. Certo? Haverá relativo equilíbrio, relativa mudança entre a condição que vivíamos encarnado para o desencarnado. É óbvio que no primeiro período a mudança não será tão radical. Talvez, depois de algum tempo, novamente ambientado, se modificando-se, né, seu padrão, seus pensamentos, padrão vibratório, seus pensamentos, seus valores, automaticamente nós vamos nos ajustando com essa realidade. Para os companheiros que já leram, ou que estão lendo, ou buscam entender essas realidades, os livros de André Luiz são bem interessantes nesse sentido. André Luiz chega numa condição, desencarna, passa um período, se não estou enganado, de 10 anos nas regiões umbralinas, é resgatado, passa pelas câmaras de retificação, é readaptado à cidade de nosso lar, a cidade espiritual de nosso lar, e depois de algum tempo, ele está muito bem ambientado, com seus valores, seus pensamentos, seus sentimentos já muito modificados, chegando então a ser considerado cidadão de nosso lar. Chega como alguém em dificuldade e depois de um período totalmente readaptado. É lógico que não houve um milagre, houve um esforço, houve um desejo honesto e sincero de readaptação, de reformulação, e os resultados apareceram. Obrigado, Valmir, pelos seus apontamentos aí, respondendo essa interessante e oportuna questão que Kardec elabora aos espíritos reveladores. Vamos agora à questão de número 289. O André Reis vai trazer as considerações também.
Allan Kardec indaga os espíritos reveladores da seguinte maneira: nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a Terra? A resposta: sim. Vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos, quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. Bem, então, primeiro, o Espírito Verdade, a falange dos Espíritos Reveladores, como espíritos bem mais elevados do que nós somos, está falando de uma condição que ele se encontra. Mas nós temos que entender qual a condição que vão estar, esses nossos parentes. Se eles têm a condição de equilíbrio, para poder nos auxiliar, para poder nos ajudar. Porque não tem por que eu me negar a receber um parente, alguém querido, a auxiliá-lo, a se desprender dos liames, dos restos ali, das suas ligações fluídicas, acompanhá-lo, no seu despertar. Por que não? Então, primeiro vai depender da nossa condição como espírito, se estamos já numa situação de poder auxiliar dentro desta situação. A outra é se o desencarnado também tem condição de receber esse amparo. Como o Valmir citou André Luiz na obra Nosso Lar, nós temos lá também um exemplo. André Luiz reclamando da sua mãe, que ficou 8 anos ali no umbral e tal, não sei o quê, de forma, numa região de dor e sofrimentos, Por quê? Cadê minha mãe? Olha, porque você só está aqui por causa dela. E as equipes socorristas passaram inúmeras vezes perto de você e você não tinha condição de vê-las, de acordo com o seu padrão vibratório, com a sua condição de existência, com a sua bagagem evolutiva que você trouxe. Então você não tinha condição de ver. Foi tentado o resgate muitas vezes, mas você não estava em condições de ser resgatado. Você nem sequer enxergava os nossos trabalhadores que estavam ali próximos, tentando te auxiliar. Então, a grande questão é essa, se nós estaremos, ao desencarnar, na condição de chegando ao plano espiritual, vamos dizer assim, que condições estaremos? Que condições enfrentaremos? Onde nós nos colocaremos? E a outra condição para encontrarmos com os nossos seres mais próximos aqui, que foram na carne, vamos dizer assim, é que em condição eles também estarão. Se ao despertarem, do outro lado da vida, se aceitaram, se entenderam, se trabalharam pelo seu equilíbrio, pelo seu desenvolvimento, pelo entendimento, pela sua evolução também que se dá no plano espiritual. Então, o que fizemos, todos nós, por nós mesmos? E aí, de acordo com a nossa condição, com o nosso desenvolvimento, nós estaremos aqui e ali e podendo auxiliar a quem quer que seja, principalmente aqueles que nos são mais caros ao sentimento. Muito obrigado, André Reis, pelos seus apontamentos. Agradeço também a participação mais uma vez do nosso amigo Valmir de Lima. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico.
Vamos agora ao quadro Momento Evangélico. Nesse quadro Momento Evangélico, trazemos as lições anotadas pelo Espírito Emmanuel, encontradas no livro Fonte Viva. A lição de hoje é a de número 68, intitulada Sementeira e Construção. Como sabemos, a cada lição, Emmanuel extrai dos evangelhos, às vezes até do Velho Testamento, mas especialmente do Novo, ele extrai um versículo e esse versículo é o que lhe serve de base para as ideias, para a digressão ali por ele formulada. E o versículo anotado aqui, destacado pelo benfeitor espiritual Emmanuel, é um versículo paulino. Paulo de Tarso escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçaram o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. A lição emmanuelina aqui, amigos, fez com que eu me recordasse de uma outra afirmação de Jesus, que naturalmente, de uma certa forma, delimita o seu campo de ação e também, de igual modo, parece que acaba por sugerir um outro campo de ação para cada criatura humana. Jesus vai dizer assim: o meu campo é o mundo. Embora Jesus delimite o mundo como o seu campo de trabalho, nós sabemos que cada um de nós, e aqui eu gostaria de te ouvir, Valmir, que cada um de nós
tem também ao próprio alcance um espaço, uma gleba nesse campo para exercício, para a realização das tarefas que nos cabem. E Emmanuel, então, deixa muito claro de que a sementeira de hoje é a construção de amanhã. De que maneira, então, Valmir, nós poderíamos, assim, vamos dizer, conhecer a nossa pequena gleba de atuação, o nosso pequeno campo de trabalho, e nessa perspectiva, semear e construir o melhor? Olha, Edgar, ter essa percepção não é nada muito fácil, dada a pequenez ainda da nossa condição evolutiva. A doutrina espírita, ela nos bafeja para esse entendimento de que a gente busque se situar, se posicionar, compreender a nossa condição de espíritos em processo evolutivo, pegarmos a nossa charrua e não olhar para trás. Eu me lembro de uma observação dentre as lições que nós vamos absorvendo na doutrina espírita, e às vezes falha nós guardar a fonte com a devida cautela. Mas eu me lembro de uma observação que dizia assim: podemos avaliar as condições evolutivas de um indivíduo pelos benefícios que ele espalha em seu derredor. Então, isso significa que quanto maior são os benefícios que espalhamos em nosso derredor, nós, ou aqueles que estamos observando, desta maneira podemos dar a medida dos valores que cada um agasalha. Então, que todos nós venhamos a nos esforçar para que o alcance dos benefícios que possamos espalhar sejam cada vez maiores, para que esses valores que venhamos a espalhar possam ser o nosso advogado nas causas futuras que deveremos equacionar e resolver. Então, que busquemos, né, com Cristo, com a espiritualidade amiga, tudo o que for possível para espalhar o bem em nosso derredor, dentro das nossas possibilidades. Muito interessante, Valmir. E enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando que nenhum de nós, em momento algum, pode se declarar inútil, né, André Reis? Quer dizer, todos nós, dentro da sua própria vida de relação, sempre encontrará, se estiver receptivo e atento e vigilante, sempre encontrará uma oportunidade de serviço no campo do bem. Hein, André? O que você pode trazer aí de contribuição para o nosso raciocínio? Eu acredito que sim. Tanto, se não me engano, no livro Seara dos Médiuns, Emmanuel vai trazer uma página intitulada Pequeninos, mas úteis. Então, nós podemos ser úteis onde quer que nós estejamos, depende de nós. Ao invés de ficarmos observando se o outro aprendeu, se o outro quer, não, façamos que nem o semeador. Saiu a semear a sua semente. Não importando o tipo de solo que encontrar, o importante é a semeadura. Porque, através da semeadura, um dia, aquele solo vai frutificar. Quer seja 10, a 20, a 30, a 100, mas ele vai frutificar. Essa é a ideia. O fazer a nossa parte é ser isso, é realizar aquilo que nos cabe. O dar a outra face não é virar o rosto, o outro lado do rosto. Qual que é a outra face da agressão? A mansuetude. Então, devolvamos uma agressão com paz, com serenidade, com respeito, com educação, assim como Jesus, modelo e guia da humanidade, né? A gente se esquece do nosso modelo. Então, eu acredito que isso, nós estamos no lugar certo, no momento certo, na hora certa, está tudo certo, né? Se nós não pedimos de joelho para estar aqui agora, pelo menos aceitamos estar.
Então não podemos negar isso, né? Então estamos no lugar que nós aceitamos estar. Então cumpramos com o nosso dever da melhor forma possível, né? O nosso dever cristão, né? Seguidores de Cristo, trabalhadores da última hora. É isso, amigos. Obrigado mais uma vez pelas suas considerações, André Reis. Valmir, obrigado também pelos seus apontamentos. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora nós vamos trazer o quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, nesse nosso programa de número 3 de 2023. Neste quadro, nós estudamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, de autoria do espírito Viana de Carvalho e psicografia do médium baiano Divaldo Pereira Franco. Nós estamos estudando o capítulo de número 9, que trata de questões atuais em torno do espiritismo, no item 9.1. Divaldo Franco, então, pergunta ao espírito Viana de Carvalho: em que termos se pode entender o limite do conhecimento dos espíritos entre aquilo que detêm e o que conseguem revelar-nos? Viana de Carvalho, então, responde: a desencarnação não oferece sabedoria a espírito algum. Cada qual atravessa a aduana da morte, conduzindo os recursos e valores que lhe são próprios. No entanto, ao despertar após o túmulo, todos somos convidados ao estudo e à realização interior pelo trabalho edificante. As entidades venerandas que zelam pelo progresso da comunidade humana, em nome de Deus, somente expõem o que convém ao homem saber, de maneira que as informações não ultrapassem a sua capacidade de absorção, empurrando-o para experiências inoportunas e esclarecimentos que não podem ser utilizados. O progresso, desse modo, conclui Viana de Carvalho, obedece à planificação superior, que vai ocorrendo na medida do desenvolvimento das próprias criaturas. Assim, os espíritos, por sua vez, prosseguem aprendendo e desenvolvendo a sua capacidade de inteligência e de crescimento moral, sem a pressa perturbadora nem a ansiedade de penetrar nas fontes da sabedoria extemporaneamente. Essas considerações do espírito Viana de Carvalho vêm muito de encontro ao que nós estávamos discutindo no estudo O Livro dos Espíritos. E você, André Reis, trouxe uma questão ali que eu acho também muito apropriada para cá, né? Você trouxe, inclusive, o exemplo da experiência de André Luiz nesse processo de despertamento, né? Quer dizer, os próprios espíritos que o assessoraram,
que o assistiram foram gradativamente bastante cautelosos em trazer ali as novas revelações do mundo espiritual, permitindo que ele próprio, aos poucos, pudesse então melhor assimilar e compreender, evitando uma violência consciencial e evitando um choque de realidade que invariavelmente pode mesmo acontecer em função da incapacidade que nós temos de compreender determinada realidade e, não obstante, até um eventual desejo ou iniciativa dos espíritos em nos advertirem. Então, me parece que há um certo limiar, André, e até de alguma forma um certo obstáculo entre aquilo que podemos receber e saber e conhecer e aquilo que os espíritos, de igual modo, podem contribuir, ainda que sejam muitas vezes detentores de uma realidade, de um conhecimento superior. Como, inclusive, André, para concluir aqui essa minha longa pergunta, como, inclusive, é o próprio processo da revelação divina para com os homens. Como nós dissemos lá no editorial, né, que Jesus não falou tudo, porque não podia. Então, a luz em cima da alqueire também não pode ser na máxima intensidade, porque senão nós vamos acabar cegos. Luz demais vai nos ofuscar, vai nos cegar, porque nós não estamos preparados para recebê-la. Então, ao desencarnar, não vamos nos tornar anjos e não vamos ganhar asas. Vamos ser os mesmos, com as mesmas identidades, com as mesmas imperfeições, com as mesmas indagações, né? Ainda muito terra a terra, tanto que precisamos de um tempo, né, para nos libertar do peso da materialidade e estarmos despertos para a realidade espiritual. Então, não pode simplesmente acordar e abrir os olhos no sol, né? Então, é aos poucos, é gradativo, porque nem todos entendem a vida espiritual como nós entendemos. E nós criamos expectativas. E quando nós criamos expectativas naquilo que vai acontecer e não em nós, geralmente nós nos frustramos, porque não é bem aquilo que vai acontecer. Nós geramos a expectativa, mas não é daquela forma. Então, como você bem observou, as questões devem ser colocadas gradativamente. São oferecidas todas as oportunidades. E se você não quer evoluir? Se você não quer estudar? Se você não quer trabalhar? Não é obrigado, não é trazido a fórceps. Ninguém vai colocar uma bola de ferro com uma corrente no seu pé e te arrastar ao estudo, ao trabalho, né? Vai ser permitido, de certa forma, o uso do seu livre-arbítrio, embora nós sabemos que ele também tem um limite, pois que o progresso é lei e vai se cumprir. O que acontece que se nós não quisermos seguir essa jornada, ficaremos para trás. Obrigado pelos seus apontamentos mais uma vez, André. Verdade e Luz. Bem, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, nós estamos agora chegando ao final do nosso programa Verdade e Luz e queremos mais uma vez agradecer a sua participação e também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita.
A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Nós convidamos agora os nossos amigos André Reis e Valmir de Lima para trazer as suas considerações finais. Valmir, por favor. Sempre agradecendo a feliz oportunidade do trabalho, agradecendo a Deus, agradecendo aos companheiros de bancada, ao Edgartão, ao André Reis e ao nosso companheiro Gilberto Silva. E aos nossos amigos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado. André, por favor, suas considerações finais. Agradecido sempre a Deus pela oportunidade que nos concede, né, bendita do estudo, de estarmos falando sobre a doutrina espírita. A você, caro amigo ouvinte, caro amigo telespectador, que possamos ter, de alguma forma, com as nossas considerações, despertado o interesse em estudar um pouco mais, ler um pouco mais sobre a vida espiritual, sobre a espiritualidade, né, sobre a nossa verdadeira vida. Que possamos, né, continuar juntos aí nesse 2023, nos próximos programas. Até lá. Agradeço também a contribuição valorosa do André Reis, do Valmir de Lima, o Gilberto Silva, que sempre nos assiste, nos assessora nos seus trabalhos técnicos. E eu aproveito agora também a oportunidade, convidando-os a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também possam divulgá-la aos amigos e familiares. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast encontrado na Web Rádio Verdade e Luz ou ainda no nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo programa Verdade e Luz. Muito obrigado a todos. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.